falar e conversar um pouquinho do que está no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 18. Romanos é considerado por alguns estudiosos como a carta magna, a constituição do crente, porque tem tanto ensinamento, é extraordinário. Lá no capítulo 5, versículo 18, fala assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Versículo 19: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Glória a Deus. Para a gente poder entender, para a gente poder acompanhar o pensamento, temos que lembrar do começo. Lá no Jardim do Éden, o Senhor fez todo o Éden, fez todas as coisas, e no último momento colocou o homem para cuidar e para viver no jardim. E a gente sabe muito bem que no período em que o homem estava lá, não sabe quanto tempo foi, não sabe se foi um mês, um ano, 50 anos, 300 anos, a gente não tem isso na Bíblia, não tem a contagem desse tempo. Então nós não sabemos o período que foi, o tempo que foi. Deus, todo final de tarde, Deus vinha a conversar com Adão. Quanto tempo durava a conversa? A gente não sabe também. Quando chegarmos lá, se Deus assim nos permitir, e se nós continuarmos no caminho, a gente pode perguntar quanto tempo durava a conversa. E toda vez ele fazia isso. Ok, fez. Adão, Eva, nós sabemos toda essa história, colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim e falou assim, ó, não pega, não come. Por quê? Deus nos deu a todo o homem, todos, o poder da escolha. O chamado livre-arbítrio. Tem livros escritos, tem pregações sobre isso, tem estudos sobre isso, tem N coisas. Mas o que nos... A maior diferença de tudo que vive nessa terra é o direito que nós temos à escolha. E nós temos a consciência da escolha, porque é tudo nos apresentado e a gente pode escolher, tanto bem quanto mal. Nós escolhemos. E nesse momento lá, quando fala que por um único homem, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo, uma coisa só. Deus falou para Adão e Eva assim, ó, não pega. Tem muita gente, eu já ouvi isso, mas por que Deus colocou uma árvore se não podia pegar? Por que Deus colocou um fruto proibido se não podia comer? Como é que você, só parar para pensar, não precisa nem falar de Deus agora, só parar para pensar, como é que você vai fazer uma escolha sem opções para a escolha? Tem lá no cardápio do restaurante, arroz e feijão, prato 1, prato 2, arroz e feijão, prato 3, arroz e feijão, prato 4, arroz e feijão. O que você vai comer hoje? Que opção você tem para escolher? Quando não tem opção, você não tem escolha. E como você ia, naquele momento, como o homem ia exercitar a escolha? Tudo para ele era permitido, porque ele podia viver em todo lugar do Éden era dele, era para ele, era para o homem. O único lugar que não podia chegar era lá no fruto proibido. Então ele podia escolher, vou pegar, não vou pegar. Vou comer, não vou comer. Esse era o momento em que ia exercitar essa liberdade de escolha. Foi assim, foi o único meio. Podia colocar, mas teu fruto não podia ser uma bica d'água? Podia ser uma bica d'água. Podia ser uma batata. Todo mundo fala que é maçã. Ninguém sabe. Pode ser uma fruta-pão. Ninguém sabe o que é. E também não faz diferença, porque não é isso que faz diferença. O que faz a diferença é, Deus colocou, pode comer, pode fazer, pode pegar tudo, menos aquele ali. E aí tinha escolha. Até o ponto em que nós sabemos o que aconteceu. Pecou porque tocou, comeu, desobedeceu. Escolheu desobedecer. Porque até o momento em pegar, até o momento em receber a oferta, não tinha pecado nenhum.
Mas o problema foi quando pegou e comeu, e consumiu. Pegou e passou para Adão e comeu. Esse foi o problema. Por isso que a palavra fala, pela desobediência de um. Quando fala, mas tinha Adão e Eva lá. Não, não é isso. De um ser humano veio todo esse problema que a gente sabe agora. O pecado que condena, a morte, as dificuldades, as doenças, tudo isso veio por conta desse momento de escolha, dessa hora. Mas também aí, lá no próprio Éden, Deus falou que o descendente da mulher, a herança da mulher, ia pisar a cabeça da serpente. E na palavra serpente lembra o diabo. Guarda isso. Mas então todo lugar tem a serpente de Moisés que levantava. Calma, quando fala serpente do jardim do Éden é o diabo. Tá? Não confundam, não estica o assunto. Porque tem muita gente que começa a achar cabelo em ovo. Já ouviram essa expressão? Acha. E se for olhar na Bíblia, mas não foi assim. Jesus aquilo, José aquilo outro, não sei. A gente acha. Mas a Bíblia, ela toda se explica. Por isso que tem que ler. Tem que ler a Bíblia, tem que ler. Mas vamos voltar aqui. Aí Deus prometeu o Salvador. E na palavra aqui fala assim: assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens. E mais no 19 ele fala também: assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Quando ele fala isso, é lógico que a gente pode lembrar e é Jesus Cristo. Não tem outro homem, não tem outro Salvador. Jesus Cristo. Foi Ele que pagou o preço do pecado para salvar, para justificar, para limpar todo o peso, a marca e a morte. Amém. Só Ele. Por quê? Porque Ele é o Filho de Deus, o primeiro unigênito de Deus. A partir desse ato, Ele fez também uma escolha. Olha que coisa interessante, né? Ele também exercitou uma escolha. Ele podia ter falado assim: o quê? Não vou não. Logo depois da Santa Ceia, sabendo que seria preso, logo depois disso, ele podia falar o quê? Eu vou embora, estou fora. Podia, claro que podia. Mas não fez. Ele escolheu o sacrifício, a morte, para nos salvar. Então, por esse sacrifício, por esse ato de obediência, por essa escolha, nós somos feitos justos. Por Jesus. Nós não somos justos naturalmente, porque sempre, na hora, nós vamos escolher por nós. Não, mas eu sou altruísta, eu escolho pela minha esposa, pelo meu esposo, pelo meu filho, pela minha filha. Escolhe, claro que escolhe. Mas pega você e um estranho que você vai escolher. Justo mesmo só por Jesus. Então, Ele é que nos justifica, Ele é que nos salva, Ele é que limpa os nossos pecados. O sacrifício dele, por escolha, nos salvou do inferno e da perdição eterna. Ele dá as coisas? Ele dá. Ele faz milagre? Ele faz. Mas o maior milagre é ter a salvação garantida em Jesus. Por causa desse ato de um único justo. Poderes tinha, impérios tem. Gente com muito dinheiro sempre teve. O mais rico e o mais pobre. O mais poderoso e o mais fraquinho. Sempre teve. Mas só Jesus que pode fazer a diferença na vida. Só Jesus que pode salvar. Só o Senhor Jesus é que faz. Não faz o poder, a posição, o dinheiro, nada disso resolve. O que resolve, o que livra, o que cura, o que levanta o homem é Jesus. Esse homem aqui, esse que fala que por um veio a justificação, por um veio o perdão. Tudo aquilo que é, toda a tragédia, eu falo sempre que foi uma tragédia, foi a pior tragédia da humanidade. Foi quando Adão e Eva escolheu desobedecer. Foi a pior tragédia, porque não havia doença, não havia vergonha, não havia humilhação, não havia dependência, não havia nada. Só a paz e a tranquilidade. Nós perdemos tudo isso.
Aí Jesus veio, resgatou tudo, tirou tudo, limpou tudo, nos uniu de novo a Deus, para a gente poder de novo viver aquela paz, aquela segurança, aquela tranquilidade, que era o projeto original de Deus. Sempre foi o nosso bem-estar. Esse foi o projeto de Deus, o nosso bem-estar, a nossa tranquilidade, o nosso sossego, a nossa paz, a nossa saúde. Esse foi o projeto original de Deus. E aí aconteceu, teve que mandar o Salvador. Por quê? Vamos pensar bem, ele podia ter largado aqui, né? Larga aqui, vai lá e nasce, cresce, morre, nasce, cresce, morre, nasce, cresce, morre e se vira. Ele podia ter largado, não podia? Já não deu certo logo no começo? Ele podia, mas não fez. E aí vem o grande detalhe. Não fez, e esse justo que foi entregue à morte, esse único que foi sacrificado, esse que foi colocado como Salvador, é por amor. Ele continua amando o ser humano desde o Éden, desde a criação original, ele continua nos amando e continua amando mais ainda, porque está cheio de gente por aí. Tem um monte de gente. E o amor dele continua sendo o mesmo. Então a gente tem que parar para pensar. Foi por Jesus Cristo, o único, que todo pecado é perdoado, que toda prisão é quebrada, que toda doença é curada, que toda perdição é tirada. Só esse um sim, simples, um só. Então, pensa no que essa palavra fala. Entrou a destruição, o pecado, a injustiça, a morte, mas também veio a salvação, o perdão e a vida. E já veio, não precisa ficar esperando, ele já veio, ele já chegou, ele já fez. É só a gente aproveitar e desfrutar. É só isso. E a cada dia que passa, a gente precisa aprender e lembrar. Não, Jesus Cristo, ele venceu o mundo, eu também posso. Mas não é vencer o mundo de chegar lá no topo, o melhor cargo que você puder com um salário exorbitante. Não é esse vencer o mundo. Vencer o mundo é vencer todo esse mal que está aí. Tudo que há de ruim, tudo que tem apresentado, seduzido, imposto, colocado, empurrado, goela abaixo. De maldade. Isso é vencer o mundo. A ganância, o interesse, a mentira, tudo isso é vencer o mundo. Ele vai te dar alguma coisa boa? Com certeza. Porque ele também quer você bem hoje. Não é só na eternidade. Ele quer você muito bem hoje. Então ele vai suprir as necessidades, atender até mesmo, olha que coisa, até mesmo os nossos caprichos. Ele acaba atendendo. Por amor. Porque às vezes nós sabemos muito bem disso, quem é pai, quem é mãe, sabe muito bem disso, que às vezes a gente até cede, muda o pensamento, tá bom, vai, por amor. Imagine Deus, que entregou o próprio Filho para poder nos salvar. Então ele também, até os nossos caprichos ele cuida. Amém. E se você crê nisso, aproveita o que está na palavra, leia a palavra, aprenda, estude. Você não precisa pegar, estudar e fazer prova da Bíblia. Escrever, quem foi Adão? Foi. Quem foi José? Foi. Não precisa disso. O que nós precisamos é ler a Bíblia todo dia. Ler um capítulo todo dia. É extraordinário, maravilhoso. Maravilhoso. Tem coisas fantásticas na Bíblia que a gente fala assim, muitas vezes quando a gente lê, fala assim, ó, mas esse negócio não estava escrito aqui ontem. Que negócio estranho é esse? Tem preguiça de ler? Porque às vezes acontece. Tem Bíblia em áudio. Põe para tocar. E você vai falar assim, mas esse negócio eu nunca ouvi? E já leu aquela passagem várias vezes. É quando Deus fala assim, ó, isso daqui é novo para você, olha. Ó, novidade. Coisa extraordinária. Aproveita isso. Aproveita. Não deixa passar, não. Amém?